Eu assumi o compromisso com os municípios do país que, quando me encaminhassem assinaturas contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista, eu viria à tribuna e faria o registro. Eu faço aqui agora o registro que recebi hoje pela manhã, um abaixo-assinado da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que só entre os dias 24 de abril e 8 de maio coletaram mais de 6.000 assinaturas contra a reforma. Esse abaixo-assinado eu recebi hoje pela manhã do vereador Cariolano Moraes. Estão aqui as assinaturas, senhora presidenta, que não, pois eu guardo no meu gabinete, porque nem aqui não tem mais lugar. Eu já recebi mais de 50.000 assinaturas, correspondendo hoje mais ou menos a 3.500 prefeituras que mandam moção de apoio e algumas com abaixo-assinado, como é o caso aqui que recebo nesse momento. Queria também dizer, senhora presidenta, que hoje tivemos pela manhã um belo debate aqui sobre a dita reforma trabalhista. E, para mim, quase que todos que aqui falaram, embora há 3 a favor e 3 contra, somente um é que manteve uma posição, digamos, mais radical, e eu respeito a sua visão também radical, totalmente favorável à reforma. Os outros 2 se posicionaram que precisa, com certeza, ajustar essa reforma, porque, como eu disse para amanhã e repito aqui, ela é desumana, ela é cruel, ela vai aumentar o conflito entre empregado e empregador, a partir do momento que, por exemplo, e eles falam que é meia-verdade, eu quero repetir aqui que não é meia-verdade, é verdade, eles falam que o horário de almoço, que hoje é 1 hora, passará a ser de 30 minutos. Eu dava o exemplo a eles e dei também na Comissão de Ações Sociais que eu sou do tempo da opção ou não pelo Fundo de Garantia para o tempo de serviço. Eu não conheço um brasileiro que não foi obrigado a optar pelo Fundo de Garantia e abrindo mão da estabilidade no emprego quando chegasse aos 10 anos de atividade. Todo mundo sabe que na relação entre empregado e empregador, quem tem a força não é quem está lá pedindo emprego na porta de fábrica. Num país que temos 15 milhões de desempregados, o empregador diz, olha, aqui o horário de almoço não é 1 hora, é 30 minutos. Você concorda ou não? Eles falam que é livre negociação. Ele vai dizer, e é individual ainda o acordo, pode ser individual. Ele diz, não, 30 minutos não dá para mim ficar na linha de produção, sair correndo até o refeitório, e eu conheço bem os refeitórios, porque trabalhei anos dentro das fábricas, pegar o bandejão, receber a alimentação, alimentar, retornar depois do almoço, devolver o bandejão, ir até o banheiro e voltar para a linha de produção. É impossível. E digo mais, tem um projeto aqui na mesma linha, é de 15 minutos, está aqui na Comissão de Ações Sociais. Querem que o horário de almoço do trabalhador seja de 15 minutos. Ora, eles falam que o trabalho intermitente, que até o ministro do Trabalho deste governo diz que é contra, é uma coisa boa. Que coisa boa, coisa nenhuma. Você vai receber algumas horas que o patrão decidir que você deve estar na empresa. E daí você vai para casa e vai ficar esperando quais as horas que ele vai te chamar para trabalhar no horário de pique. Como o próprio relator disse, isso é a moda pega em todo o Brasil. Como é que vai ficar isso? Falamos da terceirização.
A pessoa não pode planejar a vida. Com sem certeza. saber o horário de trabalho, senador Paulo. Ele pode ser chamado a qualquer momento pelo empregador. Você sabe que na Inglaterra, esse banco de horas, que é o trabalho intermitente, o trabalhador chega a receber 40% a menos. Eu acredito, é mais ou menos isso. Sabe que eu recebi um convite, eu contei lá na comissão, para que eu fosse ao Mississippi. E não quis dizer lá, mas vou dizer aqui, a montadora é a Nissan. Que eles adotam esse tipo de procedimento. E, segundo os sindicalistas que vieram de lá para cá, porque dentro da Nissan é proibido, inclusive, sindicalizado trabalhar. Não estava dizendo o nome, mas hoje estou dizendo aqui agora. Que lá é isso mesmo, eles consideram quase que trabalho escravo. É isso que nós não queremos aqui no Brasil. Nós vamos querer, e eu dei o exemplo pela manhã, e vou repetir aqui, que só aqui no Senado teve 8 empresas terceirizadas que não pagaram ninguém e sumiram. A última é a tal de Qualitec. E aqui, o Peixe me entrega aqui agora. Mais uma vez, não está havendo pagamento, há uma enrolação tremenda dos direitos deles, fala aqui o Peixe, e estão dizendo que o culpado é o banco, falam com o gestor diz que é a empresa, enfim, eles não estão recebendo o seu salário. Sabe que nós queremos isso para 40 milhões de brasileiros? Ou 35 milhões que tem hoje com carteira assinada? Claro que não. E por isso que eles encabularam aqui, hoje pela manhã, como encabularam ontem na Comissão de Assuntos Sociais, posição defendida pelo próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Grande, que teve que reconhecer que a posição dele é isolada dentro do TST, porque a maioria, a posição dele é minoritária, dos próprios ministros são contra esta reforma trabalhista. Diga-se que esse dado a gente tem que repetir mesmo, saiu do Palácio com 7 artigos, hoje tem mais do que 100, com mais de 200 mudanças entre incisos, parágrafos e os artigos. Uma mudança que violenta de forma truculenta a nossa CLT. A era Getúlio, a era João Goulart, a era Brizola, era, eu diria até, por que não lembrar, de Covas, Ulisses Guimarães, e a era Lula, tudo é sucateado, desaparece tudo. E eles dizem, em muitos dos argumentos que eu vi hoje e ontem, não, porque é má informação. Mas que má informação? Se o governo paga a grande mídia para vender a sua versão, essa sim mentirosa, dia e noite, tanto da reforma Previdência como a trabalhista. Mas o povo está acordando. Vamos lembrar aqui, 8 de março, liderado pelas mulheres, houve um grande movimento nesse país contra as duas reformas. 15 de março, de novo, um grande dia de protesto em todo o país contra as reformas. 28 agora de abril, greve geral, e os dados nós vamos conferindo passo a passo, mais de 35 milhões, chegando a 40 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, protestaram. Olha, eu estou indo daqui um pouco, senador Lindbergh, para a Bahia. Vamos ter um grande evento lá amanhã, na Assembleia Legislativa, chamado pelos movimentos sociais e aqueles deputados e estaduais, federais, vereadores, que têm compromisso em rejeitar essas duas reformas. Eu estou me convencendo que, a continuar essa grande mobilização, como será o dia 24 agora, 24, a palavra é Ocupa Brasília, contra as reformas do governo e, por que não dizer, da Câmara dos Deputados. Tem muitos deputados que já falaram com a gente e dizem o seguinte: nós votamos porque não lemos essa reforma. Estamos torcendo para que vocês rejeitem no Senado ou alterem para que a gente possa aqui, então,
recusá-la também na Câmara dos Deputados. Mas eu queria dizer aos deputados que eles têm também uma grande oportunidade. É na reforma da Previdência, antes mesmo de que essa trabalhista volte para lá ou não volte, que oxalá já morra aqui. Eles não têm 308 votos na Câmara dos Deputados. E eu dizia hoje pela manhã, quando um painelista falava que, em outras palavras, que ele achava que não deviam divulgar o nome dos deputados. Eu respondi para ele, mas é boa essa. Tem deputados que vêm de alma mesmo, tanto que o governo anuncia via os seus órgãos oficiais de comunicação que vai comprar voto, doando dinheiro via emendas ou assegurando cargos para eles indicarem como diretores de grandes empresas ligadas ao governo, e aí com os cargos intermediários, são centenas de cargos. E até mesmo anunciando o financiamento de campanha, aí vem Caixa 2 de novo, para 2018. Isso pode, um malandro, este sim, porque aqui foi dito quem diz o nome é covarde. Covarde é quem dá discurso em época eleitoral para receber votos e vem para cá e vai trair o povo. Que eu duvido que um desses deputados, um somente, porque aqui não passou nada ainda, aqui é outro debate. Lá na Câmara, esses deputados que votaram na reforma trabalhista, que rasga a CLT, eu duvido que um deles, quando foi candidato, eles disseram que vinham para cá para revogar direito dos trabalhadores. E mesmo a questão da Previdência. Dom Valdir Hall, porque eu já sei a sua posição, e nós falamos já muito sobre a reforma da Previdência, eu duvido que eles tenham dito isso. Isto é malandro, isso é mentir, isso é covardia. Porque quem faz um ato desses, de na campanha para pedir voto, falar uma coisa e chegar aqui e votar contra os interesses do povo, isso sim, eu repito, que na minha avaliação é covardia. Agora, de dizer o nome, se a população não puder nem ficar sabendo, então vamos voltar para o tempo do voto secreto. Tudo vai ser secreto. Felizmente, depois de longas batalhas, que começou lá na Câmara, desde a Constituinte, nós conseguimos, há 3 anos atrás, 2, acabar com a história do voto secreto na maioria dos casos. Consequentemente, está no painel da Câmara cada voto de deputado, tanto na reforma trabalhista como será na reforma da Previdência. E esta, para mim, senador Ludberg, é que eu chamo a lista número 1. Porque circula a lista aqui para tudo quanto é lado, né? Falando de senador, de deputado, mas essas listas todas são de denúncias. Ninguém foi ainda, que eu saiba, dessas listas, o Adilson pode me ajudar, foi condenado. Então, isso, até o momento, são indícios, como eles dizem, né? Mas o nome no painel, não. Aí o crime foi feito. O nome que tiver no painel da Câmara, que já está e está sendo divulgado, o crime já foi cometido. Esse tirou o direito dos trabalhadores e esta, para mim, é a lista número 1 que tem que circular no país e no mundo, se necessário. Principalmente na base de cada parlamentar, e ele que responda, a vida é assim, pelos seus atos em projetos tão importantes como esse. Mas eu quero terminar, senador, dizendo que eu tenho que cumprimentar a CNBB, que se posicionou claramente, e os padres em todas as igrejas, no seu sermão, dizem, somos contra essas reformas, porque elas são contra o povo. Quero cumprimentar setores evangélicos que me mandaram já cartas que eu estou lendo aqui na tribuna, dizendo a mesma coisa. Quero cumprimentar a OAB, que diz também em documento que eu já li na tribuna a mesma coisa. Quero cumprimentar 90%, no mínimo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Trabalho, que eu li aqui na tribuna, também dizendo contra essas reformas. Quero cumprimentar a Anamatra, quero cumprimentar o Procurador do Trabalho, que fez um debate brilhante ontem,
lá na Comissão de Assuntos Sociais. Quero cumprimentar mais de 3.000 câmaras de vereadores, e eu vim à tribuna e falei que se posicionaram contra as reformas. Quero cumprimentar o Congresso Nacional dos Vereadores, que participei aqui em Brasília, com cerca de 1.000 vereadores, se posicionando firme contra as reformas. Quero cumprimentar as donas de casa, os estudantes. Eu tenho feito muita palestra, senador Lindbergh, nas universidades. Eu estou apaixonado por essa molecada. Molecada no bom sentido. Esta juventude que aplaudem de pé quando a gente anuncia que o nosso voto, pode ter certeza, será contra as duas reformas. Quero cumprimentar os idosos, não só da COBAP, como de outras entidades. A COBAP me ajudou muito aí na construção da CPI, nos ajudou, porque nós três aqui trabalhamos juntos nesse sentido. Quero cumprimentar não só as mulheres, os jovens, os assalariados, quero cumprimentar todo o povo brasileiro, porque o governo, com essas duas reformas, ele conseguiu algo inédito. Ele conseguiu unificar o povo brasileiro. Qualquer pesquisa que é feita hoje mostra que em torno, eu vou dizer em torno para que ninguém diga que eu manipulei número, que em torno de 90% é contra as duas reformas. Uma um pouco mais, outra um pouco menos, mas vai lá em torno de 90% contra as duas reformas. Quero cumprimentar aqui o Data Senado, o Cidadania, que nas pesquisas de opinião que fizeram, e eu acompanhei, deu mais ou menos 110.000 contra as reformas, contra 4, 5.000 favorável. Quero também, senhor presidente, cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Impressionante a mobilização deles e continua. Embora eles tentem sinalizar que já estão mexendo, alterando, cada dia eles anunciam uma coisa, né? Um dia a professora não está, outro dia está, na especial. Um dia o policial civil está, outro dia não está. Um dia o pessoal que trabalha na segurança dos presídios está, no outro dia não está. E aí, nessa lambança que eles fazem, uma esculhambação generalizada, claro que não passa a segurança para ninguém. E por isso o movimento continua crescendo naquele princípio que eu sempre defendi, de não deixar ninguém para trás. Não pode uma categoria, por ter recebido a promessa de que ele estará fora da reforma, e como me disse um policial civil, e respeito muito, eles pensam que a gente não tem mãe, que a gente não tem pai, que a gente não tem filhos, que a gente não tem irmãos, que a gente não tem amigos e que a gente não está na sociedade. Então, eu diria que os setores todos continuam unificados e os trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul, então, é algo impressionante. Passeatas de 15.000, de 10.000 pessoas nas ruas, com a presença de líderes do parlamento ou não, acontecem. E eles nos passam somente a informação. Queria agradecer muito. Nesse domingo que passou, na Casa do Gaúcho, lá em Porto Alegre, tivemos uma atividade, era o meu aniversário, mas a chamada era todos contra a reforma da Previdência e Trabalhista. Casa lotada, com a participação em massa de trabalhadores de todas as áreas, da área pública, da área privada, da juventude, como eu dizia antes, dos camponeses, trabalhadores rurais, dos idosos, das crianças, porque sabe que mesmo eles não terão chance nenhuma de se aposentar se essa proposta passar. Mas eu falo tudo isso, eu falava das entidades, porque eu estou aqui, e vou ficar no meu tempo, senador, um documento do DIAP, assinado pelo Antônio Augusto Queiroz, que todos conhecem, que faz sempre aquela pesquisa chamada os 100 melhores parlamentares na visão do DIAP, e é bom dizer que não é ideológico nem partidário. Ali estão de todos os segmentos, com o título, essa reforma trabalhista é a demolição do direito do trabalho no Brasil. Aí ele discorre aqui no seu artigo, brilhante, como sempre,
que essa proposta, em resumo, ela esculhamba com os sindicatos, ela fortalece a negociação individual, que deixa o trabalhador à mercê da força do empregador, ela arrebenta com a justiça do trabalho, ela fortalece a terceirização e fortalece, inclusive, que o empregador poderá, a qualquer momento, chamar o trabalhador dentro da fábrica e fazer a rescisão sem acompanhamento de ninguém. E ele poderá ali, sob pressão, assinar, inclusive, a rescisão de contrato, abrindo mão dos seus direitos. Eu quero que Vossa Excelência considere na íntegra esse documento que deixo aqui nos anais da Casa, pela sua importância. Mas, usando os últimos 2 minutos, presidente Lindbergh, senador Waldir Raupp, eu estou duvidando que as duas estão ligadas uma à outra. A reforma da Previdência e a trabalhista. Estão ligadas, ligadíssimas. Foi uma manobra que o setor financeiro fez e a elite nacional do empresariado fez. E foi na sede da CNI, aqui em Brasília, num sábado à tarde, que eles fizeram esse parecer, e um deles estava na mesa, estava sentado ali, e ele sabe que eu sabia, era o penúltimo daqui para lá, que um dos formuladores do parecer, que foi lido depois na Câmara, aprovado, onde os deputados não sabem o que aprovaram. Tenho certeza que 90% nunca leram esse relatório e agora estão sabendo das consequências do que eles aprovaram contra o povo brasileiro. Ainda bem, eu, senador Lindbergh, que lá há muito tempo atrás fui favorável ao Congresso unicameral, eu digo, ainda bem que vamos passar por uma revisão aqui. E aqui, eu tenho certeza, como aqui não passou aquela terceirização, os senadores me asseguraram a relatoria, não passou o que eles queriam de regulamentar trabalho escravo, queriam regulamentar trabalho escravo, não passou o negociado sobre o legislado, aqui não passou aquela ideia que estava circulando aqui do trabalho intermitente, que é o salário por hora, aí eles jogaram tudo lá e agora estão tentando passar, via essa reforma trabalhista, também aqui. Terão muita dificuldade. Nós não aceitaremos aqui que queiram aprovar isso correndo. Ninguém tem o direito de querer derrubar quase um século de construção de direitos do povo brasileiro em 10 dias, se deixarem, ou 30 dias. Aqui nós faremos o debate nas comissões, faremos em comissão geral, como fizemos hoje, como faremos de novo na terça, como faremos nas comissões da semana que vem, como faremos, sim, na Comissão de Direitos Humanos. Que lá faremos também o debate, sim, da reforma trabalhista e previdenciária. Oficialmente vai para 3 comissões, mas ninguém vai proibir que Comissão de Direitos Humanos debata também as maldades que atingem o povo brasileiro que estão nestas 2 reformas. Senhor presidente, eu encerro exatamente no meu tempo, porque eu vou agora para o aeroporto, porque eu tenho que ir à Bahia, eu tenho que falar na Bahia hoje à noite e falo ainda amanhã de manhã e pretendo sexta voltar para sábado ter uma reunião interna da CPI da Previdência, que eu estou na presidência, o Hélio José é o relator, onde nós vamos desmontar